Olá pessoal, esta aula é sobre o tempo real. Trata-se de parte do capítulo 3 do livro. E nesta terceira parte, nós vamos tratar de relógios em computadores. Nós vimos anteriormente neste capítulo que a UTC é hoje o tempo real em termos de engenharia no planeta todo. E vimos também que as duas formas mais empregadas para se obter a UTC é com receptores GPS similares de tempo ou via rede de computadores, onde o protocolo NTP e SNTP são predominantes. No entanto, essas duas formas de obter a UTC, embora muito precisas, né, e relativamente exatas, elas têm uma dificuldade, porque o ciclo de renovação da UTC ele é baixo. Por exemplo, o receptor GPS de tempo típico fornece a informação UTC apenas a cada segundo. Ele, quando indica o segundo, é extremamente exato, porém, isso ocorre a cada segundo. Então, entre duas batidas de segundo, eu não sei que horas são. No caso dos protocolos de sincronização de relógio pela internet, depende de alguns fatores, mas pode chegar além de 16 segundos. Então vem a questão, no computador, entre duas sincronizações via internet ou entre duas comunicações com o receptor GPS de tempo, como é que eu sei que horas são? Desde há muito tempo atrás, computadores incluem relógios no seu hardware baseados em cristais de quartzo. Essas figurinhas aqui são cristais de quartzo típicos encontrados aí no comércio. Vocês podem perceber que eles vêm dentro de um invólucro metálico, onde vem estampado o código dele, às vezes a sua frequência. Então, a ideia básica é que o computador tem o seu próprio relógio, baseado num oscilador mais ou menos estável, que é o cristal de quartzo, e de tempos em tempos ele acerta, sincroniza o seu relógio com a UTC através de receptores de GPS de tempo ou de protocolo de rede. O cristal de quartzo, sob uma tensão mecânica e uma tensão elétrica, eles tendem a oscilar em uma frequência natural bem definida. A frequência em si depende muito do material do cristal, da lapidação, das tensões, mas é uma oscilação razoavelmente estável. Dessa maneira, o que a gente faz é pega a oscilação natural que vem do cristal de quartzo, conta os ciclos e com isso a gente observa a passagem do tempo. Normalmente a gente chama isso de temporizador em hardware ou timer. Ele inicia com algum valor, a cada oscilação do cristal a gente decrementa o valor, por exemplo, quando o valor chega a zero, a gente gera uma interrupção para avisar o sistema operacional da passagem do tempo e o contador é reinicializado. Não precisa ser exatamente assim, mas é um esquema semelhante a este. Aqui nessa figura nós temos uma ilustração sobre o que acontece. O cristal gera uma oscilação natural tênue. Eu passo isso por uma etapa de potência para tornar o sinal mais robusto. Ele é conformado numa onda quadrada e os ciclos contados. A partir daí eu uso este relógio de hardware com várias finalidades. Por exemplo, a partir de um oscilador desse tipo, multiplicando a frequência, a gente chega no clock do processador. Não existe cristal de quartzo que oscile, por exemplo, a 1 GHz. Então a gente precisa de uma multiplicação da frequência por meios eletrônicos para alimentar o clock do processador. Eu uso também para interrupções de timer, como veremos em outro capítulo do livro. Eu posso, por exemplo, dividir o tempo do processador em fatias de tempo para as tarefas e eu vou usar
a interrupção do timer para saber quando a fatia de tempo de uma tarefa terminou, e também para manter a hora e a data do computador quando ele está, por exemplo, desconectado da internet e mesmo quando está conectado entre duas sincronizações pela rede. Um problema é que os cristais variam e a frequência de oscilação deles varia. Se eu vou na loja, o vendedor vai me dar um cristal cuja frequência nominal é X. Mas essa frequência nominal, ela é aproximada. A frequência verdadeira dele é aproximadamente X. Eu posso ir para um laboratório e medir a frequência de oscilação natural daquele cristal. E em vez de usar a nominal, usar aquela que eu medi. Porém, é preciso entender que se a pressão atmosférica muda, a tensão mecânica no cristal muda e a frequência dele muda. Ou, por exemplo, se a temperatura ambiente ou temperatura dentro do computador muda, a frequência do cristal também muda. Então, eu sempre terei que conviver com alguma variação nessa oscilação. Não é muito diferente da rotação da Terra nesse sentido. Vamos supor que T seja a UTC, que é a minha referência de tempo. E vamos supor que CPT é a hora indicada pelo computador P, quando a UTC é T. Obviamente, o que eu gostaria, o ideal, é que para qualquer computador, para qualquer tempo, o computador me dê exatamente a UTC. Ou ainda que a variação da hora do computador ao longo do tempo seja igual a 1. Se o computador varia mais rápido que a UTC, ele adianta, é um relógio muito rápido. Se a hora do computador varia mais lentamente que a UTC, eu tenho um relógio que atrasa um relógio que é muito lento. Essa figura representa esta situação. Aqui no eixo X eu tenho a UTC, que é a minha referência de tempo T, e um instante zero arbitrário qualquer. Por exemplo, ontem ao meio-dia. Vamos supor que no meu instante zero eu sincronizei, eu acertei o relógio do computador exatamente com uma UTC. E a partir daí ele evoluiu baseado em um cristal de quartzo. Se ele fosse perfeito, ele seguiria essa reta a 45 graus aqui, um relógio perfeito. A UTC avança X, o relógio do computador avança X. O que acontece na prática é que, como a frequência do cristal de quartzo varia um pouco, ele vai ficar aproximadamente em torno do relógio perfeito, mas não exatamente. A gente chama essa taxa de erro, né, de Rho, que é o drift rate. É a taxa de deriva. Ou seja, o relógio do computador ele está derivando a partir do relógio perfeito. Então, se na UTC passou X, eu vou supor que no meu computador terá passado no máximo, ou ele terá medido no máximo o valor X mais X-Rho. Rho é a taxa de erro que ele apresenta e, portanto, ao longo de X unidades de tempo, ele poderá ter acumulado um erro de X-Rho. Esse erro absoluto é chamado de skew. Então, o Rho ele vai representar o drift rate máximo e ele indica a precisão do meu timer. No caso, por outro lado, eu vou supor que se a UTC passar X unidades de tempo, a hora do computador poderá chegar no mínimo em X menos X-Rho. Ele errou X-Rho para baixo, né? Na prática, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma dança aqui dentro destes limites. Tipicamente, a gente supõe um Rho de 10 na menos 5. Esse é um valor típico, razoável. Às vezes, o cristal de quartzo é de qualidade bem inferior e o Rho vai ser de 10 a menos 4.
Se eu tiver um cristal muito bom, muito estável, talvez seja de 10 na menos 6. Então, essa é a faixa de valores que a gente trabalha, né? Um problema adicional é que, nesta figura, a gente supôs uma sincronização perfeita no instante zero. Isso não é possível. Mesmo quando a gente acerta o relógio do computador usando um receptor GPS de tempo ou usando um protocolo de rede, algum erro residual permanece. Algum erro residual permanece. Eu vou chamar ele aqui de ΔR. Então, o que acontece é que o computador parte com um erro inicial, que pode ser para mais ou para menos adiantado, para menos atrasado. Então, ele parte de um erro residual inicial, que é mais ou menos ΔRho, e passando-se T unidades de tempo da UTC, ele vai me dizer o erro residual inicial mais T, que foi o que realmente aconteceu, mais ou menos ρT, porque esse é o desvio que ele apresenta. Portanto, quando a UTC for T, o computador vai me dar essa hora CKT, composta por estes 3 elementos aqui. Nós só podemos comparar anotações de tempo se elas foram feitas segundo um mesmo relógio de referência. Eu preciso tomar cuidado com isso. Então, sempre que eu for comparar dois timestamps, 2 anotações de tempo, eu preciso saber que elas foram tomadas a partir do mesmo relógio ou de relógios que estão suficientemente calibrados. Normalmente a gente supõe como relógio de referência a UTC, porque é o tempo real da engenharia no mundo. Porém, em alguns casos, a gente não usa a UTC, mas sim apenas algum computador do sistema. Por exemplo, eu estou num experimento, estou usando vários computadores medindo variáveis físicas em diferentes momentos. Eu anoto os momentos do sensor, que o sensor captura o valor. Eu não preciso saber qual é o UTC, porém, eu tenho que ter certeza que as capturas das variáveis físicas acontecem num instante correto. Então, nesse caso, eu preciso que os relógios dos computadores deste conjunto estejam sincronizados. Mas não precisa ser com a UTC. Nesse caso, a gente pode adotar um computador do conjunto, por exemplo, como a nossa referência. Essa figura aqui, ela captura o fato de que o computador pode começar com a hora atrasada ou adiantada, e a partir disto ele pode atrasar mais ou adiantar mais conforme o seu cristal. Então, esse mais ou menos, ele é dado pela minha sincronização de relógios. E este mais ou menos é dado pelo cristal de quartzo. Portanto, aqui pode ser mais e lá mais, ou mais, menos, menos, mais, menos, menos. Eu posso ter qualquer combinação. Olhando aqui, eu tenho de novo no eixo X a UTC. Esta reta 45 graus mais clara representa o meu relógio perfeito. E nós temos 4 possibilidades. Vamos lá. Nessa mais acima, o relógio do computador largou adiantado 1 milissegundo em relação à referência e adiantou ainda mais. Naquela equação seria o mais e o mais. Ele largou adiantado e adiantou ainda mais. Nesse segundo caso aqui, o computador, ao ter o seu relógio sincronizado com a UTC, ele teve um erro residual positivo, ele está adiantado. Porém, o cristal de quartzo dele é tal que, partindo adiantado, agora ele vai atrasar. Então, observe que ele parte com um erro de 1 milissegundo, o erro vai diminuindo porque ele está atrasando. Num dado momento, ele vai estar correto e, a partir daí, ele segue atrasando em relação ao relógio perfeito. Nesse terceiro caso,
o computador começa com a hora atrasada 1 milissegundo, porém está adiantando. Então ele vai adiantando, 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 chega uma hora que ele compensa o erro inicial, a hora está correta e a partir daí ele segue adiantando. Por fim, nós temos o último caso, onde o computador largou atrasado menos 1 milissegundo e vai atrasando ainda mais. Então vocês observem que o erro de 1 milissegundo vai ampliando, porque o cristal de quartzo dele está atrasando em relação ao UTC. Todos esses cenários são possíveis e são realmente encontrados no dia a dia. Algumas aplicações demandam sincronização de relógios. Por exemplo, se eu quero fazer uma onda verde numa cidade, cada controlador semafórico de cada cruzamento, o controlador semafórico de cada cruzamento, eles precisam concordar entre eles sobre que horas são. Então eu preciso de sincronização de relógio. Numa usina hidrelétrica, imagine, por exemplo, Itaipu, onde existem 20 turbinas, eu quero gerar energia elétrica a 60 Hz ou a 50 Hz, todas as turbinas, elas precisam concordar sobre o que é 60 Hz ou 50 Hz para gerar as fases, cada turbina entregar a sua energia elétrica na frequência e na fase correta. A gente chama de sincronização interna quando eu não preciso da UTC, eu não preciso de relação com o mundo exterior, mas eu apenas preciso que os meus computadores concordem entre eles sobre que horas são. Quando eu preciso sim estar conectado, estar sincronizado com a UTC, eu tenho sincronização externa, sincronização com o mundo exterior. Como eu falei antes, um drift rate típico em cristais de quartzo ficaria em torno de 10 a menos 5. Existem hoje circuitos integrados que reproduzem o comportamento de um cristal de quartzo, porém acaba que a longo prazo o erro deles também fica nessa faixa de valores. Aqui tem um cálculo interessante. A gente tem dois computadores que partem perfeitamente sincronizados. E nós podemos nos perguntar qual o erro máximo depois de um dia. Então, qual o erro depois de um dia? Como eles partem perfeitamente sincronizados, aquele ΔR inicial não existe, é zero. O que eu vou supor? Eu vou supor que o meu ρ é 10 a menos 5 e vou supor que um computador está adiantando ao máximo e o outro computador está atrasando ao máximo. Então, ambos partem de zero. Um dos computadores está seguindo essa reta, adiantando ao máximo. O outro computador está atrasando ao máximo. Passadas X unidades de tempo, que diferença eu tenho entre eles? Eu tenho esse segmento de reta aqui. X mais Xρ menos X menos Xρ. Ou seja, 2Xρ. No caso aqui, eu estou pensando no desvio que é resultante de um dia. E então eu tenho 24 horas, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto. Isso nos dá esse valor aqui. Essa é uma medida importante. Observem o seguinte: dois computadores com um relógio perfeitamente sincronizado, com cristais de quartzo típicos, após um único dia, têm os seus relógios diferentes por 1,7 segundos. E nós sabemos que 1,7 segundos no mundo de hoje é uma enormidade de tempo. No livro existem outros exemplos de cálculos desse tipo que a gente pode fazer. A mensagem aqui é: se a tua aplicação precisa de relógios sincronizados, não dá para contar só com cristal de quartzo, né? Porque eles vão se afastar.
Então, necessariamente, nós temos que ressincronizar os relógios periodicamente. De que maneira? Bom, eu posso ter um receptor GPS de tempo em cada um dos computadores, ou eles podem estar conectados a uma rede e eu vou usar algum protocolo de rede para sincronizar os relógios. Mas é absolutamente necessário uma ressincronização periódica, senão eles vão se afastar. Com isto, nós terminamos a terceira parte do capítulo 3. Mais detalhes sobre o tempo real vocês encontram no meu livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais!